Bom dia para todos. Eu acredito que ontem, vendo a celebração da Páscoa em Roma, muitas pessoas devem ter ficado emocionadas e ter dito assim: não, eu não tô sonhando, não estou vendo o que estou vendo, né? Porque se passaram com nossos textos atuais, né? Tantas Páscoas, eu não sei, eu acho que acredito que depois que Jesus morreu, que a igreja foi fundada em Roma, acredito que nunca nenhum Papa tinha celebrado uma Páscoa sem fiéis. Eu não sei se os historiadores vão poder dizer se eu estou certo ou não, mas assim, vi uma desolação, uma tristeza, mas Jesus Cristo disse: não tenhas medo, tenha coragem, né? Nós assim encorajando. Então lá, uma passagem que lembra que quando Jesus disse para as mulheres, vão na Galileia, lá eu vou encontrar vocês. Por causa que Jesus mencionou a Galileia, por a Galileia ser um reduto poliglota de muitos idiomas, de muitos povos, porque lá também tinham gentios. E como Jesus tinha começado tudo lá, como era mais afastado de Jerusalém, seria uma coisa mais segura começar na Galileia de volta. Então é lá, gente, eu quero dizer que o princípio do cristianismo, depois da morte de Jesus, tudo é articulado lá na Galileia. É de lá, depois que Paulo tem a visão que quando na Galileia começou a se expandir o cristianismo, os romanos, os judeus invejosos, quiseram destruir, impedir que essa seita se propagasse. Paulo ganhou uma carta de recomendação para perseguir, porque o cristianismo da Galileia estava se propagando por toda parte do mundo naquela região. Então Paulo, quando ia para Damasco um dia com uma tropa de soldados, foi surpreendido por esse Jesus. Então Paulo, orientado por Gamaliel, foi orientado, e com toda essa revolta, o judeu queria a pele de Paulo. Como Paulo era cidadão romano, Paulo disse assim: não, se eu morrer executado pelo judeu, a minha missão não vai ser completa. O que Paulo fez ao ser preso? Apelou para César. Porque se Paulo apelasse para César, ele tinha a oportunidade de concluir o que Jesus estava querendo, que era em Roma, né? Porque depois que o templo de Roma é destruído, de Jerusalém, nos anos 57, aí eu sei que houve 3 catástrofes, quase tudo junto, quer dizer, a destruição do templo em Jerusalém nos anos 57, 58, o vulcão Vesúvio, a explosão, a destruição, e depois nos anos 70, depois de Jesus Cristo, que foi o incêndio em Roma. Esse foi a gota d'água, né? Porque enquanto Paulo foi levado para ser julgado em Roma, ficou uma negociação entre judeus e Roma. Os judeus querendo Paulo e Roma queria que Paulo se explicasse. Que Paulo, durante o período, antes dos anos 70, por ali, Paulo, durante o período que teve preso, acho que é Mateus, né? O médico, que Paulo na prisão começou a escrever as cartas. Ele ia visitar na prisão e Paulo começou a escrever toda a narrativa de que Jesus abordou, toda a história, né? Paulo começou a escrever e Mateus ia na prisão visitar e Paulo começou a escrever. Então, durante esse processo, até os anos 70, quando Roma é incendiada, porque nesse período, quando Paulo chega em Roma,
ele já encontrou um grupo de cristãos, já antes de Paulo. Esse é desconhecido, nós não sabemos quem foi realmente, como se originou o cristianismo em Roma. Já chegou antes de Paulo. Paulo chegou lá pelos anos 60, por aí, 10 anos antes. Paulo teve 3 anos preso, no sentido da prisão domiciliar, no jardim. Inclusive, uma dessas passagens mostra que o médico Mateus estava, Lucas, eu acho que é Lucas, né? Aí eu troco essas coisas. Estava, naquele ano, foi decretado uma leva de cristão para ser executado na arena. Inclusive, o Titico, esse mensageiro que levava nos bairros, na comunidade que estava se proliferando dentro de Roma, ele foi preso e foi morto, né? Depois, ao sair também da prisão que Lucas revisitava com as cartas escritas, ele foi precipitado pelo oficial romano e fez ele dar as cartas. Então ali não houve nenhuma prova. Depois a filha desse oficial romano, que ficou muito doente, e nesse período que quando estava para executar, via como Deus faz as coisas. E um dos apóstolos, dos evangelistas, estava junto para ser devorado pelos leões em Roma. E no último instante, umas horas antes que fosse decretada o extermínio, um oficial foi lá e disse para ele que poderia, que ele não permitia que um cristão entrasse dentro do palácio de Roma. Mas como não tinha outra solução, então ele mandou chamar o médico, né, Mateus, não sei, Lucas, para curar a filha dele. E foi isso que salvou a pele desse apóstolo, né? Curando a filha. Inclusive, nos últimos períodos, antes de Paulo morrer, Paulo se encontrou com esse oficial romano, né? E junto com a mulher dele, a filha, eu acho que houve uma conversão de Paulo. Então tudo isso aconteceu ontem, que eu vi algo como se eu tivesse voltado nesse período em Roma, aonde o cristianismo nasceu das cinzas dos romanos, dos povos, inclusive a profecia do templo, que Jesus disse: destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, né? E antes que desaparecesse, né, a história toda, nesse período, foi o templo de Roma que foi destruído, né? Depois, então, Paulo foi o homem escolhido por Deus para dar continuação a toda a história da salvação da igreja, que Jesus veio eu vim para que todos, né? Então, todo esse processo aconteceu dentro de Roma. Então, quem é que poderia dizer, uma pessoa em sã consciência, que dentro de todo o Império Romano, que atormentou todos aqueles povos durante, quantos? Mais de, acho que 800 anos, né? No período que Jesus já foi perseguido, né? Não entrou nessa matança daquelas crianças. Então assim, eu quero dizer uma coisa hoje para vocês, o seguinte: pode fazer o que quiser. Jesus disse a Pedro, quando Jesus oficializou a Pedro: Pedro, tu me ama mesmo? Sim, Senhor. Fez ele fazer 3, os 3 juramentos que Pedro foi para corrigir as 3 vezes que negou Jesus. Não sei, pode ser. Então, Jesus disse: a minha igreja, não é dos homens,
Se houve alguém querendo reivindicar alguma coisa na igreja, as cruzadas, todos os processos, todos tentaram destruir a igreja, é dele. Jesus faz o que quer com a igreja dele. Entendeu? Não tem ninguém que possa impedir que o reino de Deus se concretize. Ele disse, eu estarei com vocês onde terminou, até os confins do céu. Amém. Não é isso que a gente diz quando vai receber a Eucaristia? Corpo de Cristo, amém. Esse amém estamos confirmando a igreja de Jesus Cristo que ele disse a Pedro, a autoridade que disse a Pedro. Pronto. Mas aqui, encerrando aqui essa parte, eu quero dizer uma coisa para vocês, que ontem, aí eu abordar naquele filme, naquele vídeo que eu gravei, depois eu fui rever, eu disse umas coisas ali que talvez muitas pessoas interpretaram errado. Sobre a lição da história de Israel, né? O povo que era mordido lá, que foi 26 mil que morreram. Então eu disse no vídeo que essas pessoas estavam sendo mordidas por esse vírus da Covid-19, por esse vírus maldito que se originou na terra, como essa praga do Egito. Então você diz, eu sou Pedro, você quer dizer que essas pessoas que estão morrendo nas UTI são malditos? Não, eu não quis dizer isso. Por isso que eu digo, quando a gente fala uma coisa, tem que interpretar corretamente. Ora, se Jesus Cristo, agora eu vou talvez esclarecer melhor. Se Jesus Cristo foi representado na haste que Moisés levantou no deserto, veja bem, e todos que olhavam para a serpente ficavam curados, vamos supor. Então você diz assim, Jesus estava sendo representado por uma serpente na cruz? Sim, porque tinha sido escrito sobre isso, sobre Jesus. Já que eles consideraram Jesus, descartaram Jesus, ora, se o que é que diferença tem do veneno de uma serpente que te morde, e Jesus foi considerado um malfeitor pelas pessoas, por blasfema ainda na cruz, o soldado fura ele. Quer dizer, então, o veneno, no caso dizer, pela serpente, é o mal que se origina, esse caos todo. Mas como Jesus era inocente e foi vítima de todo o nosso processo humano, de todas as atrocidades que foi feita na terra anterior, desde o Antigo Testamento, a desobediência do povo, então, eu não quis dizer que esse povo que está sendo morrendo nas UTIs são malditos. Eles são o Jesus. Dá para esclarecer mais agora? Essas pessoas que estão morrendo, vítimas nos hospitais, são as pessoas vítimas. Se Jesus foi escolhido para expiar o nosso pecado, todas essas pessoas, mais de 20 mil em Roma, entende? Eu não quero me emocionar aqui. Assim como morreu um só, naquela Páscoa, como disseram, assim como vai morrer um só para salvar todo Roma, só que agora, uma parcela da humanidade vai morrer por Jesus, para despertar nas outras pessoas o que o mundo estava vivendo. Todas essas pessoas que estão morrendo com o vírus da Covid-19 são os sinais que Deus apontou. Então essas pessoas, inclusive essas pessoas eu digo que estão morrendo nos hospitais, que são vítimas. Bom, gente, quando as pessoas queriam ser mártires no começo do cristianismo, eles são lembrados hoje. No mundo inteiro, as pessoas que deram a sua vida por sangue de Jesus Cristo. Então o que eu estou dizendo? Se Jesus Cristo quis corrigir uma história na humanidade do jeito que estava acontecendo, como eu falei com as pessoas, o domingo que foi feito, um dia a mais, e as pessoas iam para o shopping, iam fazer tudo, e não iam rezar, essas pessoas agora, repito aqui, essas pessoas que estão morrendo nas UTIs, que vão morrer da Covid-19, são as pessoas escolhidas por Deus para servir de sinais, como Moisés levantou serpente no deserto e Jesus Cristo morreu. Os sinais atuais dos tempos atuais são as pessoas que estão morrendo. Então, será que eu pude esclarecer melhor esse fato? Bom,
porque muitas vezes a gente diz as coisas, pode as pessoas se sentirem ofendidas. Eu sou um leigo, vocês observam que eu não sigo uma teologia atual, moderna, eu faço as minhas reflexões, né, baseadas em fatos, e muitas vezes eu até não explico bem como isso existe, tá certo? Entendeu? É um esclarecimento que eu queria fazer hoje sobre a respeito daquilo que eu disse, que as pessoas que morrem hoje, né, nesse contexto atual, são essas pessoas. Então aqui, quando termina o Ato dos Apóstolos, né, que começa a carta aos Romanos, então Paulo estava dando as últimas cartadas, né? Ele disse que Paulo foi acusado de ter incendiado Roma. A acusação do Paulo tinha sido, os judeus pediu a execução de Paulo, mas por motivo de insultar o povo judeu. E mais a gota d'água mesmo de Paulo foi que Paulo, nos 3 anos que Paulo teve no jardim, Paulo tinha os seus correligionários que, com a sua palavra, Paulo insuflou toda a cidade. Né? Inclusive, uns meses antes de incêndio de Roma, Paulo tinha os seus colaboradores, tinha um túnel que saía da cidade, inclusive muitos cristãos que, orientados por Paulo, para que fosse para tal cidade, que eu não me lembro como é que é, para trás do reduto, então lá eles escaparam desse cerco dentro de Roma, e foi essas pessoas, as suas testemunhas, porque Paulo sabia que de lá ele não ia sair, né? Então, depois que Paulo foi executado, então não tinha mais o que fazer, né? Paulo deu as coordenadas, todas as cartas que ele escreveu foram escritas. Então Paulo diz aqui uma coisa, quando Paulo estava sendo julgado, Paulo disse, então marcaram um dia com todos os romanos que estavam contra Paulo, os judeus, foram com mais gente, para se encontrar com ele no seu alojamento, desde a manhã até a tarde. Paulo fez uma exortação baseada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus e procurando convencê-lo a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Assim, discordando entre si, eles se foram, né? Enquanto Paulo só dizia uma coisa. Eles perderam. Vejam que Deus é tão misericordioso que no último minuto Deus ainda insiste. E Paulo, para que todo mundo soubesse, ele foi autorizado a falar antes e dar o último tiro de misericórdia para esse povo judeu. Eles estavam lá, eles ouviram bem claro. Então Paulo depois diz uma história dita por Isaías bem antes. Então Paulo dá uma alfinetada neles, diz assim, bem que o Espírito Santo falou aos vossos pais por meio do profeta Isaías. Ele diz, vai ter com este povo, diz-lhe. Jesus tinha dito para Paulo, o que disse para Isaías? Diz-lhe, com os ouvidos ouvireis e não compreendeis. Com a vista vireis e não enxergareis. O coração deste povo se endureceu. Com os ouvidos ouviram mal, e seus olhos
os olhos eles não fecharam, para que não enxerguem com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e se convertam e os cure. Ficai, pois, sabendo esta palavra de Deus, enviada aos pagãos, e a eles escutaram. Paulo morou 2 anos, eu já tinha dito 3, né? Já aumentei, numa casa alugada, e ele recebia todos os que procuravam, proclamando o reino de Deus, ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Às vezes a gente diz assim, tem pessoa que diz que Paulo não morreu em Roma. Quem fala isso está perdendo a oportunidade de assim, o problema não é confirmar que Jesus Cristo morreu na cruz. E Paulo, inclusive eu esqueci de dizer ali que quando Paulo tinha ido a Roma, ele também pretendia ir na Espanha, né, em outros lugares. Então, o que Cristo quis dizer ali, sobre o que Jesus deu a Paulo, é o Espírito Santo, foi o sopro, né, que deu origem à fundação do cristianismo em Roma, e que preparou, porque inclusive Pedro não é mencionado ali, porque Pedro só chega mais tarde, né? Depois de Nero, lá para os anos 85 ou 90, antes dos anos 100 que foi escrito o Apocalipse, né? Então tudo isso já estava consolidado. Pedro já é o pastor em Roma, consolidado o que Jesus queria, mas, gente, o cristianismo nasceu no sangue de Jesus Cristo e continuou no sangue por todas as gerações, até os dias atuais. As mortes dessa Páscoa não teve derramamento de sangue, mas teve dor, teve pessoas aquilo que eu disse, né? Eu me estou corrigindo agora para comparar. Eu digo assim, as pessoas que estão morrendo são os mártires da referência do cristianismo nos anos modernos. Entenderam? O que aconteceu em Roma, no começo do cristianismo, que nós vimos um monte, Papa rezando, a Páscoa sozinho, representando aqueles que morreram nessa Páscoa, né? Que foram vítimas escolhidas, porque Deus escolhe as pessoas para ser. Né? Então a gente vê que pessoas que foram cometidos do vírus estão sendo curadas. Essas pessoas são as pessoas privilegiadas, são como as testemunhas de Jesus Cristo. As pessoas que foram curadas nessa Páscoa do vírus são as pessoas que receberam as indulgências, como o Papa, todo mundo recebeu. Mas veja assim, então aquelas pessoas que estão na linha de frente, né? Por exemplo, se você recebe as instruções, eu sou um atleta, eu vou ter que lutar, né, botar em prática aquilo que eu aprendi. Assim foi o atleta de Jesus Cristo, Paulo. Paulo dizia assim, eu fui alcançado por Jesus Cristo. Né? Como no museu do atleta, você tem que lutar numa arena ou qualquer tipo de esporte para defender e mostrar o que você é apto, é capaz de fazer. Então o cristianismo sofreu uma derrota, vamos supor, quer dizer, uma batalha, houve muitas mortes, como sempre houve dentro do cristianismo, e nós presenciamos isso nessa Páscoa, mas isso é um sinal de que o cristianismo pode sobreviver, sim,
qualquer batalha, não se desespere, o que vocês estão passando hoje. Voltando na história, como você falando, que o cristianismo nasceu da cinza e que a igreja é de Jesus Cristo, não é nossa. Se alguém, muitas vezes, pessoas, se quiser se apoderar da igreja de Jesus Cristo, né? Naquela época que dos papas, as pessoas quiseram inverter as coisas, mas ninguém vai poder com Jesus Cristo, tá bom? É só para esclarecer esses quatro, tá bom?